Boa noite. Começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e hoje nós vamos estar batendo um papo com o secretário de Juventude, Leonardo de Brito. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Diogo. Boa noite aos telespectadores da TV Aldeia. Leonardo, eu começo te perguntando, quem é o jovem acriano? Bem, o jovem acriano, primeiro a gente tem que pensar no jovem acriano não como, na juventude acriana, não como uma juventude, mas com juventudes, várias juventudes no plural. E o jovem acriano, ele, ao mesmo tempo em que ele está conectado a uma aldeia global, que é esse processo todo de globalização, das informações, dos meios de comunicação, da internet, da própria moda, que muitas vezes o que o jovem está vestindo aqui, ele está vestindo lá na Ásia, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ele tem um pé na nossa aldeia, né? Que é um pouco da nossa cultura de sermos amazônidas, né? De sermos um estado que está presente, que faz parte da floresta amazônica e que nós temos que remontar um pouco para as nossas raízes, os nossos pais e avós que vieram da floresta, né? Principalmente quem vive na população, quem vive na zona urbana da cidade. E isso a gente traz essa cultura de solidariedade, essa cultura de valorização e da diversidade, né? A juventude do Estado é muito diversa e isso faz com que a gente seja um movimento, um segmento social muito rico. E por tudo isso nos dá uma singularidade, a juventude acriana tem uma singularidade. Léo, você falou em várias juventudes. Contudo, quando a gente se refere ao jovem, parece que é uma coisa só. O que é que essas várias juventudes têm em comum? É uma questão de idade ou é uma questão de espírito ser jovem? Bem, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação até histórica do que do papel que a juventude vem desenvolvendo no seio das sociedades históricas. E a gente vê que a juventude ela sempre traz inovações, ela está sempre presente nos processos revolucionários, nos processos de transformação. E aí é nesse sentido que a gente vê na juventude algo meio místico, meio espiritual também, né? Essa vontade de estar sempre trazendo novo, essa vontade de lutar contra injustiças, isso é uma coisa que historicamente sempre teve muito presente na juventude. E aí, a partir disso, a gente tem um conceito mais ou menos, como você disse, de estado de espírito, né? Porque a pessoa que tem esse ímpeto, ela geralmente a gente sempre fala que tem uma cabeça jovem. Do ponto de vista das políticas públicas, a gente leva mais em consideração o fator etário. E aí a ONU, por exemplo, coloca que juventude entre a faixa etária de 15 a 24 anos, flexibilizando de local a local, de espaço a espaço. Principalmente porque é uma fase de transformações, um momento de transformações e uma passagem da vida de criança e adolescente à vida adulta. E uma coisa que caracteriza muito esse segmento é justamente as incertezas, né? Ele está muito ligado ao presente e ao futuro de uma sociedade. Então, existem muitas incertezas. E também muitos medos. Uma coisa que caracteriza muito a juventude, essa geração, é os medos causados por essas incertezas. E aí tem a questão da violência. Recentemente saiu uma pesquisa aí da Unesco, colocando o jovem como o principal o principal que recebe a questão da violência. Né? E também a questão do emprego, por exemplo, o futuro familiar, essas coisas causam uma angústia, um medo muito grande na juventude, nessa geração, principalmente nessa geração. Léo, você também citou a participação da juventude nos movimentos sociais, nos movimentos revolucionários de transformação. A gente sabe que na década de 60, década de 70, a juventude esteve muito presente, foi às ruas, mostrou sua cara, a gente teve a Revolução Sexual, os grandes festivais, movimentos culturais. Hoje, você não tem a impressão de que a juventude está mais recatada? Bem, eu acho que essa questão da juventude atual, ela se deve principalmente por fatores, principalmente
ligados à exclusão social também. Se a gente for ver, esse movimento ele não acabou, só que existe uma série de fatores que fazem com que o jovem, por exemplo, não participe de movimentos. E aí eu queria citar um que os jovens que estão nos ouvindo em casa podem sentir. Por exemplo, a necessidade de entrar no emprego logo, porque as incertezas são grandes, né? Às vezes não sobra tempo do próprio estudo. Então há uma série de problemas, uma série de fatores, até mesmo a desmobilização. Às vezes não se tem uma causa, muitas vezes os jovens não encontram uma causa a que lutar. Às vezes as próprias dificuldades de você conseguir mesmo implementar as coisas devido a dificuldades financeiras, falta de apoio muitas vezes da própria sociedade. E tudo isso serve como um fator desmotivante. E aí acaba gerando um certo individualismo no jovem, o que é ruim, o que a própria secretaria, o próprio governo do estado vem trabalhando para que os jovens eles possam estar se organizando mais, né? Porque esse espírito individualista, o jovem acaba pensando, eu vou estudar para eu me formar, para eu ter o meu emprego e a sociedade que se lixe, entendeu? A sociedade que se dane. Não é essa visão que nós queremos ter. É importante que a juventude ela esteja pensando nos outros, nas pessoas, pensando nas grandes causas sociais. E aí eu vejo que existem uma série de fatores que dificultam isso, mas que nós temos que lutar para continuar um movimento permanente de jovens comprometidos com a justiça social. De que maneira que esses jovens eles podem participar mais ativamente? Eu acho que não precisa ser grandes movimentos, né? A gente sempre fala trabalhar o local para transformar o global, né? A partir da nossa casa mesmo, a partir da nossa casa, a gente pode estar criando movimentos culturais, esportivos, da nossa rua, do nosso bairro. No próprio município, hoje, aqui no Acre, nós temos municípios pequenos que, se a juventude se organizar, ela vai conseguir fazer muita coisa interessante. A partir dessas pequenas coisas, a partir dessas pequenas mobilizações, com certeza a gente vai conseguir fazer uma rede de movimentos, criar um capital social, né, que esse capital social vai permitir com que a gente tenha menos violência, a gente tenha pessoas mais felizes. E com certeza, os jovens se mobilizando, a gente vai criar mais cidadania e mais florestania. Léo, a gente também é jovem, então a gente está debatendo esse assunto, é um assunto que também que a gente faz parte disso tudo. E quando a gente está falando sobre isso, sobre políticas públicas, capital social, parecem termos um pouco distantes, às vezes um pouco até complicado de entender. E é um papo de jovem, às vezes fica até meio chato. E no meio disso tudo ainda surge um outro nomezinho complicado, que é o protagonismo juvenil. Eu queria que você falasse um pouco sobre o protagonismo juvenil, para que a gente pudesse entender melhor o significado dessa palavra, que é tão falada quando a gente está falando em juventude, em participação dos jovens na sociedade. Bem, o protagonismo juvenil ele se define, a grosso modo, digamos assim, na participação política e social do jovem. A participação, quando eu falo política, eu não falo necessariamente de partidos políticos, mas daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Do grupo de jovens da igreja, o jovem que está organizado em grêmios, em centros acadêmicos, o jovem que tem o seu movimento cultural, o jovem que tem o seu movimento esportivo, o jovem entrevistador, o jovem secretário, entendeu? Tudo isso tem a ver com protagonismo juvenil, né? Tanto em ações concretas dentro das comunidades, como também em formulação, em discussões, em debates. E aí, uma coisa que eu acho importantíssima é que essa participação ela se dê de maneira consciente, né? E buscando transformar e que ela seja uma participação coletiva. E aí é nesse sentido que o protagonismo, que se utiliza essa palavra protagonismo juvenil, que ela tem a ver com protagonizar, com fazer parte da história, né? A gente pode, como eu citei agora há pouco o caso do jovem que ele está pensando só nele, a gente pode construir um projeto de vida pessoal que seja
só aquilo uma coisa para a gente e se omitir diante das outras coisas. Então, existe duas posições claras, uma de protagonizar, de ser sujeito da história, e outra de ser omisso, né? Que aí seria uma ação de objeto mesmo. As outras pessoas vão fazer pela gente, não a gente vai fazer. Então, é nesse sentido que a gente incentiva os jovens para que eles façam parte, sejam sujeitos ativos da história do nosso Estado. Léo, a gente vive num país democrático e eu queria te fazer a seguinte pergunta. Protagonizar também é exercer o direito à democracia? A gente tem aí as eleições se aproximando. Como é que o jovem pode se sentir protagonista, ou seja, ator principal, no que diz respeito à democracia, o exercício do direito à democracia? O voto é uma das armas importantíssimas, eu não diria armas, que é uma coisa muito violenta. É um instrumento importantíssimo que a gente tem no exercício do protagonismo juvenil, sem dúvida. Porque através do voto ético, do voto consciente, aí a gente foi um dos parceiros do TRE no programa Eleitor do Futuro, né? E agora tem essa iniciativa muito interessante, até o professor, o Dr. Davi Wilson de Abreu Parra esteve aqui falando sobre o voto ético. Esse instrumento é um instrumento muito importante, porque a gente tem que eleger pessoas que estejam comprometidas com a nossa sociedade, né? Pessoas honestas, pessoas que tenham um projeto político que promova o desenvolvimento do Estado, mas promovendo a distribuição de renda, que respeite o nosso meio ambiente, e a gente tem esse papel. Só que o voto, a questão não é só votar, o voto é uma das partes. Então a gente precisa votar e estar fiscalizando permanentemente, fazer parte, a gente tem que fazer parte do que o governo está fazendo, do que a prefeitura está fazendo, para que a gente realmente se sinta que o nosso voto é uma forma da gente estar protagonizando, e em cada obra que acontecer no governo, em cada programa que tiver, a gente se sentir parte daquilo também. Essa é a grande essência do exercício da democracia através do voto. Qual é a sua opinião sobre o fato? A gente sabe que os jovens a partir de 16 anos podem votar. Você acha isso bom ou você acha isso ruim? Você acha que as pessoas com 16 anos já têm condições de escolher o que é melhor para o país, para o Estado, para o seu município? Sem dúvida. A gente que é defensor do protagonismo juvenil, com certeza a gente acha que o jovem, a partir dos 16 anos, ele tem todas as condições psicológicas, políticas, de estar exercendo esse direito. Até pelo que eu falei mesmo, o jovem ele sempre foi protagonista das grandes lutas políticas, né? A gente teve aí o Fora Collor, em que os jovens foram os jovens que puxaram o movimento, né? E por que não o exercício do voto? Claro, concordo plenamente de que o jovem aos 16 anos esteja exercendo o direito de escolha dos representantes nas mais variadas esferas. A gente continua o nosso papo daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está indo por um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta, batendo um papo com o secretário extraordinário de Juventude, Leonardo de Brito. Léo, você é um secretário de Estado. Você faz parte de uma secretaria dentro do governo. E a gente acabou de falar no bloco anterior que o jovem é rebelde, que o jovem é alternativo. Como é que você faz para conciliar? Você e sua equipe conseguem ser jovens trabalhando numa secretaria de Estado? Bem, o governador Jorge Viana, quando criou a secretaria, ele pediu que a secretaria fosse algo novo mesmo. E a filosofia da secretaria é de trazer o novo,
de estar realmente trabalhando junto com a juventude e principalmente trabalhando políticas de governo para a juventude, de maneira transversal. Quando eu falo transversal, eu falo que não é a gente se fechar, o modelo tradicional de se fechar numa caixinha, mas de trabalhar o conteúdo juventude, a ideia juventude, em todos os setores do governo, desde a educação, da saúde, da cultura, do esporte, do lazer, da assistência social, para que a gente traga algo novo, uma política integrada de governo e, da mesma forma, a gente trabalhe de maneira mais informal, né? Ao mesmo tempo em que a gente consegue trazer uma estrutura nova de como fazer as coisas, a gente trabalha de uma maneira informal que, para a juventude, é muito interessante. Então, a SEJA tem um papel de articulação dentro do governo e de mobilização dentro da sociedade? Exatamente. A gente trabalha junto com os movimentos, com a juventude organizada e não organizada, incentivando para que o jovem seja participante ativo da sua história e da história do Estado. E também a gente tem essa articulação com os diversos setores do governo, que a gente faz de maneira transversal, principalmente através do Fórum Interno, né, que é o Fórum de Secretários de Estado que trabalham essa temática da juventude. Léo, falando em fórum, hoje pela manhã foi lançado o fórum, o segundo Fórum da Juventude. Eu queria que você falasse um pouco sobre o significado do fórum, como é que funciona, existe uma estrutura toda de participação dos movimentos sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sem dúvida. A gente, no ano passado, a gente assumiu a secretaria e a gente tomou essa iniciativa porque a gente percebeu que o movimento juvenil ele existia vários movimentos juvenis, só que a gente considerou que fosse importante haver uma integração desses movimentos. E aí criou-se o primeiro Fórum Estadual da Juventude, que foi justamente um evento, não só um evento, mas uma série de outros eventos que ocorreram de maneira nos municípios, de integração dessas iniciativas juvenis, desses movimentos. E aí, a partir do primeiro fórum, surgiu a ideia desse fórum, das entidades, da qual a SEJA fazia parte de maneira coordenativa, integrativa, ela continuasse, ela persistisse, tanto é que as organizações continuam se reunindo, e a gente realizasse o segundo fórum. E que a temática do segundo fórum fosse a construção do Conselho Estadual da Juventude, dentro de um sistema de políticas públicas de juventude, que é o seguinte: o fórum é um espaço das entidades juvenis, aí a gente tem o fórum interno, que é o fórum de secretários de Estado do governo, e o conselho seria o espaço em que o governo e a sociedade civil vão estar permanentemente conversando, formulando políticas de juventude, articulando e fiscalizando todas as ações que são desenvolvidas pelo governo na área de juventude. Então, o fórum, nós vamos estar tendo o fórum agora a partir dos dias 6, 7 e 8, no evento estadual, e estamos iniciando a partir de amanhã, quinta-feira, o pré-fórum de Rio Branco, que vai acabar no dia 17/9, 17 de julho em Cruzeiro do Sul, o último pré-fórum, e aí a gente realiza o evento estadual. Então, só para entender um pouco melhor, o fórum não é um evento, então? Esse fórum ele vai ser um espaço de debate permanente que vai ficar durante o ano inteiro? Sem dúvida. A ideia do fórum não é que ela seja um evento. Muitas pessoas, isso não ficou muito claro na cabeça de algumas pessoas, mas a gente considera que o fórum ele seja um momento de integração das entidades, né? A SEJA vai se retirar do processo do fórum e as entidades vão continuar discutindo permanentemente atuações e articulações em conjunto, né? E isso vai se dar de maneira permanente, ao mesmo tempo que a gente vai ter um conselho que vai ser a forma de integrar governo e sociedade civil. O encontro do fórum no ano passado ele não foi deliberativo, né? Só se tiraram algumas propostas, que inclusive uma delas foi a ideia da criação do Conselho Estadual de Juventude. Esse fórum, esse encontro que vai acontecer, que foi lançado hoje de manhã e que vai começar com os pré-fóruns nos municípios, esse sim vai ser deliberativo? Dele vão sair algumas deliberações? Sim, o objetivo principal desse segundo fórum
é a criação do Conselho Estadual de Juventude e também a eleição dos conselheiros, né? Então vão ser tirados delegados dos pré-fóruns de Rio Branco e dos demais municípios. Esses delegados virão a Rio Branco nos dias 6, 7 e 8, na Escola Armando Nogueira, e lá a gente vai eleger os conselheiros da primeira chapa, da primeira direção do Conselho Estadual de Juventude. Agora, uma coisa que a gente deve discutir aqui, inclusive depois você vai até falar as datas dos pré-fóruns nos municípios. De maneira prática, como é que de repente um jovem de Manoel Urbano, que seja eleito delegado e venha para Rio Branco participar do fórum estadual, como é que vai haver o retorno na prática do que esse jovem vai estar aprendendo aqui, se envolvendo com isso dentro do município dele? Bem, primeiro de tudo, o retorno vai ser a própria construção do conselho. A partir do momento em que a gente construir um conselho, a gente vai estar institucionalizando um sistema institucional de políticas públicas de juventude. Ou seja, a gente vai ter um espaço em que a sociedade civil e o governo vão estar construindo ações concretas que certamente vão ter que chegar em cada um dos municípios voltadas para esse segmento, para o segmento juvenil. E do próprio fórum do ano passado já tem ações que estão sendo lançadas esse ano que são fruto da discussão que foi feita no ano passado, como o projeto Juventude Nativa, que a gente vai estar lançando em breve com bolsas, são mais de 400 bolsas para todo o estado, para jovens no estado todo, para pelo menos 18 municípios do estado. Tem uma campanha da Secretaria de Segurança contra a violência, e por uma cultura de paz e de solidariedade, que ela é voltada principalmente para o segmento juvenil, e tem uma série de outras políticas, ações do governo que são voltadas para a juventude. Então isso já é fruto dessa discussão que houve no fórum, uma discussão com a participação direta do jovem. E, tirando do ponto de vista da instituição, também tem o jovem que vem para cá, e a gente pôde sentir muito no ano passado isso, o jovem que vem para cá, ele realmente vai para o seu município com a vontade de fazer mais e mais, né, de organizar os jovens do seu município. O conselho ele vai ser uma forma também de criar conselhos municipais, e isso também vai ser uma forma também de que as próprias prefeituras elas possam estar atentando para a importância de políticas específicas para a juventude. E nós estamos no ano de eleição. E certamente os jovens que vierem para cá, eles vão cobrar também dos candidatos, dos prováveis candidatos a prefeito, que as prefeituras elas tenham ações concretas voltadas para esse segmento. E como é que vai funcionar então nos municípios a questão dos pré-fóruns? Que tipo de discussão vai ser feita para que essas pessoas cheguem até Rio Branco para participar do Fórum Estadual? Bem, inicialmente a Secretaria de Juventude e as entidades que compõem o Fórum da Juventude fizeram uma proposta base para o Conselho, uma proposta base em relação à forma de eleição dos conselheiros, a composição do Conselho, as atribuições do Conselho. A partir dessa proposta base, nós vamos estar levando essa proposta para cada um dos pré-fóruns, e lá vai ser feitas as discussões a respeito do formato do conselho. Então vai ser uma coisa amplamente debatida e legitimada pelos jovens. Então lá, e aí naquele momento a gente vai tirar os delegados. Como é que vai ser a tiragem de delegados? Vai ser proporcional, vão ser 150 delegados do interior e 150 da capital. Essa tiragem de delegados ela vai ser proporcional ao número de habitantes jovens do município, a percentagem de habitantes jovens do município. Entendeu? E esses delegados virão para o evento estadual. A gente tem um dos problemas mais sérios que a juventude enfrenta é a maneira como ela é tratada pela mídia, pela imprensa. Qual que é a abordagem ideal? Qual que é a relação que o jovem tem que estabelecer com a imprensa? A gente vê um grande estardalhaço, a gente vê notícias negativas de jovens na imprensa. Qual que é a interferência que isso tem na construção da identidade do jovem, não só acreano, mas do jovem brasileiro? Sim.
A questão ela passa por uma mudança de concepção a respeito do jovem, mudar o foco. O jovem hoje ele é tido como um problema social. A abordagem que se faz do jovem é de que ele seja um problema, de que ele é o delinquente ou é o jovem drogado. Se faz muito essa abordagem, né? O jovem, às vezes o jovem é irreverente e a sociedade fica meio de lado para ele. E a abordagem que a gente faz hoje é a abordagem do jovem protagonista, né? Se a gente for levar em consideração os meios de comunicação, a gente, por exemplo, abre uma página policial, lá você vai encontrar muitos jovens delinquentes. É uma coisa que acontece, a gente não pode negar. Mas, por outro lado, tem muitos jovens fazendo muita coisa interessante por aí. Seja na floresta, seja no bairro, seja na sua escola, na sua família. Tem muita coisa interessante acontecendo nesse segmento juvenil. E muitas vezes isso não é divulgado. Ou quando é divulgado menos do que aquela visão do problema, do jovem enquanto problema. Então acho que a gente tem que mudar o foco, até porque os jovens eles se espelham em atitudes positivas. Se você vê que as iniciativas dos jovens elas estão tendo o devido valor que elas devem ter, certamente a gente vai ter jovens mais sadios, jovens mais comprometidos com uma vida melhor. Nesse sentido, a Secretaria de Educação e a Fundação Elias Mansur vamos estar promovendo, e a gente já promove os saraus, em que é uma forma de reconhecimento dos talentos juvenis. No final do ano a gente vai estar promovendo o Festival Acreano de Talentos Juvenis, e a gente vai mostrar esse outro lado, não de um jovem problema, mas do jovem protagonista, do jovem que está fazendo no seu dia a dia. Eu fiz essa pergunta porque a gente vê o fórum sendo debatido, os saraus, atividades vindas mesmo da sociedade civil, não só realizadas pelo governo, e que não tem essa inserção na mídia. Como é que está sendo o tratamento que a imprensa tem dado a essas discussões que vão acontecer nos municípios? Bem, a imprensa a gente deve reconhecer que a imprensa ela tem sido um parceiro importante. Divulgando as ações da Secretaria, colocando a temática como uma coisa importante. E a gente vê, por exemplo, que em nível nacional, de vez em quando, sempre tem está surgindo alguma notícia interessante a respeito da questão da juventude. E a gente vê na imprensa acreana, na imprensa nacional, como parceiros muito importantes, principalmente para estarem divulgando, primeiro, que existe uma preocupação dos governos, existe uma preocupação dos parlamentos, existe uma preocupação do Poder Judiciário em relação a essa temática, que é, como eu disse, uma relação de presente e de futuro. Não só de presente, mas de futuro também, porque a gente está construindo o presente e a nossa juventude representa o presente e o futuro. Como também divulgando essas ações protagonistas do jovem, né? Mostrando o que o jovem está fazendo, o que as organizações juvenis estão fazendo. Então a imprensa ela tem esse papel de parceira essencial do segmento juvenil. Léo, a gente está chegando ao final do programa, eu acho que a gente podia terminar chamando as pessoas dos municípios, até porque a TV Aldeia chega aos 22 municípios do Acre, dizendo as datas onde vão estar acontecendo os pré-fóruns agora, a partir de sábado, não é isso? Não, a partir de amanhã, quinta-feira, nós teremos o pré-fórum de Rio Branco, que vai acontecer no auditório da Secretaria da Fazenda a partir das 14 horas. Sexta-feira, nós teremos, dia 18, nós teremos em Porto Acre e no Bujari os pré-fóruns, a partir das 8 da manhã. No dia 24/7, teremos em Acrelândia, a partir das 14, e em Plácido de Castro também, a partir das 14. Dia 25 de junho, sexta-feira, a gente vai ter, a partir das 14 horas, em Chapuri. No sábado, 26/6, em Brasileia, a partir das 14, e Epitaciolândia também. No dia 27/6, nós teremos em Assis Brasil. Dia 2/7, em Senador Guiomar e Capixaba. Dia 3/7, sábado,
em Sena Madureira, 4/7 em Manoel Urbano, 10/7 em Tarauacá e Feijó. E para encerrar os pré-fóruns, a gente vai ter no dia 17/7 no município de Cruzeiro do Sul, a partir das 14 horas. E dia 6, 7 e 8, na Escola Armando Nogueira, nós teremos a etapa estadual do Fórum Estadual de Juventude. Correto, Léo, muito obrigado pela tua participação e por esse bate-papo aqui descontraído no Ideias da Aldeia. Obrigado, Diogo. Foi uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado a todos os telespectadores que acompanharam essa entrevista. O Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Até a próxima.